Olá, meus queridos alunos do 7º ano do Colégio Futuro VIP, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Michele Carvalho e eu estou retornando com vocês com mais uma videoaula sobre a concordância do verbo e agora com os nomes próprios no plural, tá? Então a gente vai abordar um tema mais específico, né? Nomes próprios que estejam no plural. Como funciona essa concordância, ok? Então, pega o seu livro, né? Nós estamos já trabalhando com um novo livro, o caderno 3, tá? Pega o seu material aí que eu vou fazer, então, a transição para a gente iniciar aqui a nossa aula, tá legal? Vamos lá. Vamos trabalhar aí as questões, né? A questão, melhor dizendo, dos nomes próprios, tá? Que aparecem, nomes que já estão, né, no plural e acabam aparecendo na oração e gera aquela dúvida, né? O aluno sempre fica, e agora? Coloca o verbo no singular, permanece o verbo no plural, o que a gente faz, tá? Então vamos lá. Observe aqui, eu tenho 3 orações. Observe as 3. Primeira, Estados Unidos são o país do basquete. Segunda oração, Estados Unidos é o país do basquete. Terceira oração, os Estados Unidos são o país do basquete. E aí, gente, como deve ser feita a concordância? Lembrando que concordância verbal é aquele verbo que acompanha o sujeito, né? Se ele estiver no singular, verbo no singular. Se ele estiver no plural, verbo no plural, tá? Essa é a regra geral, lembra? Só que agora a gente está tratando de nomes próprios. E aí, existem regrinhas diferenciadas? Vamos verificar, né? Então, presta atenção aqui. Quando o nome próprio está no plural, até sublinhado, ó. Então, você faz essa anotação aí no caderno que ela é importante. Então, pensa comigo. Nome próprio no plural. É comum que as pessoas lembrem da regra geral, como nós fizemos ainda agora. E aí a gente acaba o quê? Colocando imediatamente o verbo no plural. Já que esse nome está no plural, o verbo também fica no plural, correto? Agora, é importante você prestar atenção no artigo, ou seja, o artigo vem acompanhando esse nome. E aí, se esse artigo ele estiver no singular, ele é quem vai determinar como o verbo vai ficar. Então, olha o que diz aqui. Entretanto, é importante prestar atenção no artigo, pois é ele que determinará como o verbo fará a concordância. Já que sem artigo, a regra diz que o verbo fica no singular, tá? Então, se não tem artigo, o verbo fica no singular. Se tem artigo, a gente precisa prestar atenção se ele está no singular ou no plural, ok? Vamos ver alguns exemplos aqui e você vai entender melhor. Bom, analisando aqueles primeiros 3, o único que não está adequado é o número 1. O número 1 diz assim, ó, Estados Unidos são o país do basquete. Por que não está de acordo? Estados Unidos são. Não tem artigo aqui, tá vendo? Se não tem artigo aqui, como esse é o nome do país, deveria estar no singular, né? Estados Unidos é o país. Se tem artigo, aí tudo muda. Então, vamos lá. Olha o que ele diz aqui. A maneira adequada é como aparece no exemplo 3. Os Estados Unidos. Olha o artigo aqui, tá vendo? Os. Né? Esse artigo definido, ele está no plural. Logo, o verbo também fica no plural, tá? Então, vamos lá. Os Estados Unidos são o país do basquete. Essa é a forma adequada. Essa é a forma mais correta. Por quê? Porque o artigo no plural, o verbo fica também no plural, tá? Os estados são. Entendeu? Então, beleza. Nomes próprios, né? É o que a gente vem falando, é o que a gente está estudando aí nessa matéria agora que traz no seu caderno 3, tá? Quando um sujeito, pensa aí comigo, né? A gente lê o conceito, mas a gente tenta pensar nessa formulação, nessa oração, tá? Quando o sujeito ele é representado por um nome próprio e esse nome próprio ele está no plural,
o verbo ele vai concordar com o artigo que o antecede. Foi o que a gente viu agora, anteriormente, tá? Se o artigo estiver no singular ou se não houver o artigo, aí o verbo fica no singular. Por isso, que daquelas orações, né, a 3 estava correta e a que tem o verbo é também estava correta porque não tinha artigo ali, tá? Deu para entender? Então, vamos lá, continuando aí. Uma observação. No caso dos títulos de obras, eu estou falando aqui de obras literárias, né? Por exemplo, no caso desses títulos de obras escritos no plural, aí olha só, presta atenção. O verbo ele pode concordar tanto no singular quanto no plural. Você precisa considerar os termos da oração ou a ideia estabelecida por eles. Aí vai depender desse contexto aí, que você vai precisar ler e considerar. Então, ele pode ficar tanto no singular ou no plural, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, ó. Os Lusíadas narram conquistas portuguesas. Lusíadas é uma obra literária, né? Então, é o que tá falando aí, ó. A obra Os Lusíadas é que narra conquistas portuguesas, tá? Observação. Há alguns títulos de obras, por exemplo, esse que nós lemos, Os Lusíadas, e Os Sertões, que é outro, que só são escritos no plural. Talvez você não esteja, mas o que é isso? Os Lusíadas, Os Sertões? Porque você ainda não estudou literatura, né? Então você ainda não teve contato com essas obras literárias. Mas são nomes de obras literárias, de livros literários, tá? Os grandes, né, autores literários escreveram aí essas obras e elas aparecem dessa forma, no plural, né? Então você pode utilizar aí o narram conquistas portuguesas ou, como está embaixo a obra Os Lusíadas, narra conquistas portuguesas. Repara que o verbo ficou no plural ou no singular. Vai depender, então, do contexto, né, em que ele está inserido. Tá legal? Então vamos lá. No caso dos nomes de obras, e aí como eu falei, né, literários, musicais também, teatrais, né, títulos, tá? Nomes, né, que sempre são escritos no plural, há a possibilidade da chamada concordância ideológica. O que é isso? É quando a concordância não é feita a partir dos termos presentes na oração, mas com a ideia estabelecida por eles. E aí, quando eu falo de ideia estabelecida, a gente tem que prestar atenção no contexto. Por exemplo, aqui, ó o exemplo com os sertões. Os sertões cantam a saga de Canudos. Contam, né? Desculpa aí que eu li errado. Os sertões contam. Os sertões é o nome da obra literária, tá? E que esse livro fala sobre o quê? A saga de Canudos. Quem estudou história vai lembrar, né? Então, os sertões contam a saga de Canudos. Repara que o verbo ficou no plural, acompanhando aí o título, né? O nome da obra literária. Agora, olha embaixo, como também estava lá em Lusíadas, também está aqui. A obra Os Sertões conta a saga de Canudos. Então, as duas formas estão corretas, tá? Bom, gente, em síntese, o que é síntese? Resumindo, né? Então, vamos lá. Não vou acabar aqui não, tá? Mas só para resumir esse iniciozinho aí, tá? É importante você também fazer anotação. Coloca essas anotações aí no seu caderno, tá? Por mais que tenha alguma coisa no seu livro, e tem, mas o caderno também ele é mais viável, às vezes está na mão mais rápido, né? Então, no momento que você for se preparar para a prova, estudar, fazer uma revisão, você pode consultar essas anotações, tá? Então, vamos lá. Nome próprio no plural sem artigo. Como é que fica o verbo? Você pode até sublinhar aí, ó. Verbo no singular. Então, pensa aí. Existe um nome próprio. Esse nome está no plural, mas não tem artigo na frente. Então, o verbo fica no singular, né? Estados Unidos como a gente viu naquele exemplo, tá? Agora, olha o segundo aqui. Se esse nome próprio no plural, ele aparece ali com um artigo também no plural, então se está tudo no plural, gente, verbo no plural, entendeu? Não tem mistério, tá? Tá tudo no plural, verbo no plural, ok? Agora, quando o nome próprio no plural é título de uma obra,
Aí você tem a opção, né? Ou singular ou plural. Vai depender da melhor consideração que você fizer de acordo com o contexto, tá? Do exercício, enfim, do texto que você estiver lendo, do exercício que você estiver fazendo, tá? Então vai depender. Então você fica sabendo que se for nome de obra literária, pode ficar no singular ou no plural, ok? Muito bem. É difícil? Não, né? Ficou claro, né? Aí eu trouxe aqui um exercíciozinho só pra gente marcar aí, ver se você tá atento, acompanhando, tá? Então, desperta aí, faz as anotações, ok? Pensa junto comigo, me acompanha aqui nesse raciocínio, tá? Pra você não perder nada, gente. Porque é uma matéria assim que parece... Ela é fácil, ela não é difícil, concordância verbal. Só que ela tem muitas regrinhas, entendeu? Às vezes essas regrinhas podem trazer alguma confusão aí no momento, né, de você lembrar, de você fazer o exercício, enfim, tá? Então, anota, faz essa parte aí. Vamos lá, vamos para o exercício aqui. Quanto à concordância verbal da sentença, olha só a oração que ele traz. As cataratas do Iguaçu atraem turista do mundo inteiro. Essa é a oração que você vai focar. Ele quer saber qual é a alternativa correta. Então, são alternativas com relação à concordância verbal de nomes no plural, tá? Então, vamos lá. A sentença ela está errada devido à concordância verbal. E aí você já vai trabalhando por eliminação, né? Letra B. A sentença está correta. Por quê? Porque nomes próprios no plural concordam sempre com o artigo que o precede. Repara, tem artigo aqui, ó, as, tem, né? Cataratas, tá vendo? Atraem, ó o verbo no plural. Então já liga o seu alerta aí, né? Vamos para a letra C. A sentença está errada, pois o verbo deve vir no singular. Vamos lá, letra D. A sentença está correta, mas nomes próprios no plural não devem concordar com o artigo que o precede. Será? Vamos para a letra E. A sentença deve ser marcada com o verbo no singular, pois há apenas um sujeito na oração. Viu como é importante agora lembrar das regrinhas? Porque senão você acaba caindo numa pegadinha, né? Então, e aí, gente? Qual é a letra correta? Assinale a alternativa correta. É a letrinha A, letra B, letra C, letra D ou letra E? O que você acha? Acha não, né? Achismo nunca é certeza. A gente é que acaba falando pelo coloquialismo, né? Mas, na verdade, não é achar. Você tem que ter certeza aqui para marcar. Você tem que conhecer, lembrar da regra, tá? E aí? Qual a alternativa correta? Vou beber uma água aqui e vou dar um tempo aí para você pensar. Voltei, hein? Vamos lá? Alternativa correta, então? Lógico, né, gente? Lógico, muito bem. Se você falou aí que é letra B, você acertou, tá? Então a sentença está correta, a oração é essa aí, tá certinha, né? Exatamente. Por quê, gente? Porque os nomes próprios no plural concordam sempre com o artigo que precede, que estava antes aí dele, né? Tá? Muito bem. Fácil, né? Tranquilo, mas você vê, é uma questão que eu retirei de uma prova de concurso. Então, viu? Viu como essas questões caem em provas de concurso? Então, a gente tem que começar a se preparar, né? A gente tem que começar a levar esses estudos a sérios aí, porque a gente sabe que não é brincadeira não, tá? Então vamos lá. Continuando, né? A gente está falando aqui dos nomes próprios, plurais, né? Aí eu trouxe algumas informações que são importantes e assim, como eu sempre falo, gente, anota, tá? Não fica só me ouvindo, né? O que a gente ouve, a probabilidade da gente esquecer ela é muito grande, entendeu? Então, assim, eu escuto, mas eu escrevo, sabe?
A gente precisa anotar. E tudo que eu estou trazendo aqui é muito importante e vai te ajudar no seu estudo. Se não, chega lá naquele dia, né? Antes da prova, aquele monte de questionamento lá no site, lá na plataforma, de matéria que a gente tá assim, sabe, esmiuçando com vocês, né? Vendo detalhes, regrinhas, sabe? Então essa é a hora, tá? A oportunidade tá aí, né? Você tem um vídeo nas suas mãos, uma videoaula, então você pode parar, você pode anotar, você pode copiar os exercícios, tá legal? Vamos lá então, nomes próprios plurais. Primeiro ponto. Há determinados nomes próprios, olha só, que sempre se apresentam na forma plural. Sempre. É o caso dos Estados Unidos, né? Eu não dei esse exemplo lá? Estados Unidos? Então tem aí Alpes, Andes, Lusíadas, Sertões, Vassouras, tá? Nós temos também, olha só, esses substantivos trazem problemas de concordância verbal, esses não, tais substantivos, né, trazem problemas de concordância verbal e 3 observações podem ser formuladas a seu respeito. Primeiro, se o nome desses vem precedido de artigo, o verbo ele concorda com esse artigo. Exemplo, ó, os Estados Unidos. Tá? Quando ele falou lá tais substantivos, está se referindo a alguns, né? Tá. Os Estados Unidos invadiram o Iraque, né? Então, primeiro, se um nome desses vem precedido do artigo, o verbo ele concorda com esse artigo. Isso a gente já falou, né? Os, e aí você tem Estados Unidos invadiram. Repara que o verbo invadir está no plural, concordando aí com o artigo no plural. Imagina se fala assim, os Estados Unidos invadiu o Iraque. Muita gente fala assim, né? É errado. Ó, os Estados Unidos invadiu. Tá errado. Tá errado. Por que tá errado? Porque esse verbo precisa concordar com o artigo. Entendeu? Então, os Estados Unidos invadiram o Iraque. Tem um artigo aqui na frente. Você não pode esquecer isso. Tá? Tem um artigo aqui. E esse artigo ele está no plural. Então, você não pode esquecer. Esse verbo ele concorda. Ele acompanha, ok? Então, beleza. Anote isso aí, porque eu sei que causa confusão e eu sei que traz confusão. Olha o quarto aqui. Se, porém, o nome ele não é precedido de artigo, então pensa aí. Tem lá um nome próprio, não tem artigo na frente, né? O verbo ele vai ficar no singular. Então, você tem lá um nome próprio, vassouras, por exemplo. Vassouras o quê? Vassouras homenageou aquele desembargador. Viu? O verbo homenagear ficou no singular, mesmo que o nome próprio esteja no plural. Por que que o verbo ficou no singular? Porque não tem artigo aqui na frente, tá vendo? Então, se não tem artigo, tudo bem. Ah, mas não importa, o nome é o título, é o nome, né, do local, tá? Vassouras. Então, olha só, a cidade, né, ela homenageou aquele desembargador, tá? Então, não tem problema, o verbo ele fica no singular, tá certo? Então, tem que dar atenção a isso. Sempre observa se tem artigo ou não na frente do nome, do título, tá bom? Para você não se perder, né? Então vamos lá. Vamos ver se tem o número 5 aqui. Tem. Para o último caso, de Júlio Nogueira, aí ele tá citando aqui, né? Eu poderia até ter tirado, tá? Quando eu tava preparando a aula, ele fala o seguinte: para o último caso, Júlio Nogueira é a lição de que se o nome geográfico é do plural, mas só se pode usar sem artigo, a concordância deve ser no singular. É um gramático, tá, gente? Então é a mesma regra. Campos produz muito açúcar. Então, olha só. Igual de Vassouras ali, né? Campos. Tá vendo? É o nome lá da cidade, né? Cidade Campos. Produz muito açúcar. E aqui, Minas. Minas é abundante em minérios. Tá vendo? Tá? Minas Gerais, né?
Não tem artigo, reparou? Não tem artigo, tá? Minas é abundante em minérios. Campinas. Campinas tem muitas andorinhas, né? Campinas também não tem artigo, tá vendo? Então ele tá dizendo isso, é isso que o gramático tá dizendo, né? Que o nome pode estar no plural, mas não tem no artigo, o verbo fica no singular, tá? É só para reforçar aí a regra que a gente já vem falando para você entender, tá bom? Deixa eu ver se tem outra página aqui. Tem. Vamos ver essa aqui, a número 6. Mais um pouquinho, tá terminando, tá? Não deixa de fazer aí as anotações. Bom, quando o sujeito é um nome que só se usa no plural, nós já vimos, né? Estados Unidos, Alagoas, Minas Gerais. Esses nomes não mudam, eles são assim. A gente sempre vai usá-los no plural, tá? Inclusive não só nome, né? Nome de locais, nomes de cidades, enfim. Mas olha só aqui, férias. Não existe outro modo de falar férias, é férias. Ninguém fala féria, é férias, né? Pêsames e etc. Então tem algumas palavras que sempre são usadas somente no plural, tá vendo? E não vem precedido de artigo, aí o verbo fica no singular. É isso que ele está dizendo. Então é a mesma regra que a gente usou lá como a gente usou aqui, ó, Estados Unidos, né, Alagoa, Minas, esses últimos exercícios que eu dei, tá? Então vamos lá. Caso venha antecedido de artigo, aí o verbo concorda com o artigo. Então também funciona, tá tudo dentro da regra que a gente já vem falando, tá? É só para você não causar aí estranheza. Tipo, né? Ué, mas a professora falou isso. Mas aparece artigo? Então, você tem a opção, tá? Vamos lá. O importante é você saber que nomes no plural, nomes que não mudam, nomes que estão no plural, sempre no plural, e não vem com artigo, esse verbo fica normal, fica no singular, tá? Vamos ver aqui, ó. Alagoas possui lindas praias. Você nunca deve falar, né? Alagoas possuem. Não, peraí, Alagoas. Alagoas é o nome. Então, Alagoas possui, verbo no singular. Alagoas possui lindas praias. Se você coloca o artigo, né, antes aí, ó, do nome, ó, as Alagoas, aí sim você leva o verbo para o plural, tá? As Alagoas possuem lindas praias, tá certo? Olha aqui. Ah, isso aqui é interessante. Deixa. Isso aqui é interessante, ó. Férias faz bem, né? Se você utilizar o artigo, aí você deve ter o cuidado, tá? Para concordar esse verbo com o artigo. Então, olha só, as férias fazem bem. Geralmente, né? Cá para nós, fala aí. Muita gente acaba falando de forma inadequada, né? As férias, faz bem. E aí você vai levando como normal, como certo. E não é. Se tem artigo, agora você já sabe, tá? Tem artigo aqui, ó. As férias fazem bem. Tá bom? E se não tiver artigo, somente férias, verbo no singular. Férias faz bem, tá? Então é isso. Verbo sempre com nome próprio ou com nomes no plural, tá? Devem observar se tem ou não artigo, ok? Vamos lá. Continuando aqui. Ah, e pêsames. Aquela palavrinha aqui de cima, ó. Meus pêsames, né? Quando alguém morre, né? Tem a notícia aí de falecimento, enfim. Você fica sentido, né? Você vai lá desejar, então, vai dar, né? Os pêsames, né? Declarando ali que você também está sentindo muito o pesar, né? Daquela situação ali difícil, tá? Então, aqui, pêsames não traz conforto, né? Apesar de a gente ir até a pessoa e dar os pêsames, né? É um momento muito difícil, seja para quem for, e acaba não sendo confortante para ninguém, né? Não é nem para quem dá e nem para quem recebe, né? Então vamos lá. Pêsames é uma palavra que está no plural, ó, não traz conforto, tá? Não tem artigo, o verbo fica no singular, normal, não muda, tá ok?
Agora, se você acrescenta ou se você vê que tem um artigo, ó, os pêsames não trazem. Aí sim, esse verbo agora foi para o plural, tá? Os pêsames não trazem conforto. A letra G. Os Estados Unidos enviaram poderoso reforço. Por que agora a gente colocou o verbo no plural? Se o nome próprio é um nome que já está no plural. Porque ele vem com o artigo, tá? Ele vem com o artigo, ok? Se não tivesse o artigo, aí sim, você poderia deixar o verbo no singular, tá? Estados Unidos enviou poderoso reforço. Ou os Estados Unidos enviaram poderoso reforço, tá? E para finalizar, o Amazonas fica longe, né? Sim, tem um artigo aqui, ó, o Amazonas. Esse Amazonas é um nome, né? No plural, você tem aquela opção de deixar no singular ou de colocar no plural. Então aqui a pessoa decidiu deixar no singular, tá? O Amazonas fica longe, correto. Então, gente, é isso, né? Eu sei que às vezes regrinhas não são muito bem-vindas pelos alunos, né? As regrinhas acabam sendo aí, tanta regra, tem que gravar isso tudo. Mas você viu que é uma regra tranquila, fácil, né? Ela é muito voltada aí para você observar o artigo, né? Antecedendo aí, vindo antes aí dos nomes no plural, tá? Então, são regras fáceis, regras tranquilas. Eu só trouxe assim bastantes exemplos, né? Para que você realmente pense neles, absorva aí esse conhecimento e não fique preso só na questão de decorar a regra, tá? Mas que você também entenda. Eu acho que fica muito mais fácil quando a gente entende, compreende. Pô, agora tem um artigo, esse artigo tá no plural, então, entendeu? Fica muito mais fácil, tá legal? Então, bom estudo para você, tá? Faça aí as anotações devidas e a gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Beijinho.